Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitos acontecimentos bombásticos ocorrerão. Isso porque os filhos de Eli continuarão praticando muitas maldades contra o povo de Israel e mostrarão assim que não possuem nenhum tipo de escrúpulo. No entanto, logo eles serão desmascarados. Enquanto isso, Samuel será escolhido por Deus e ouvirá a voz do divino. No entanto, diante dos pecados de Eli e seus filhos, o garoto terá uma revelação feita pelo Senhor. Mas Eli não gostará nem um pouco e tomará uma atitude radical. Além disso, os filisteus, em cenas emocionantes, voltarão a atacar o povo escolhido pelo Senhor. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando e não esqueça de ativar o sininho para não perder nada. A propósito, o que você tem achado da novela Reis? Tem achado os ensinamentos edificantes? Além disso, qual história você gostaria de acompanhar após esta? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, Samuel ficará surpreso ao ouvir a voz do Senhor. Assim como foi no passado, ele então ouvirá a voz do Divino, sendo ele o mais novo escolhido de Deus. O Senhor o chamará no momento certo, assim como ocorreu com tantos outros heróis bíblicos, como Isaque, Israel e Moisés, e até mesmo cujos suas mães também tiveram grandes dificuldades para gerá-los. Este também será o caso de Samuel. Para quem ainda não se lembra, o garoto era muito desejado pela família, mas Ana tinha muita dificuldade de engravidar, o que a tornava alvo dos fuxicos e malditos de toda a cidade, já que naquele período não era bem visto que uma mulher não fosse mãe de família e não conseguisse gerar muitos herdeiros. Após orar muito para Deus, ela conseguiu engravidar e realizar o seu maior sonho, o de ter um filho para o seu marido, algo que também o deixou imensamente feliz. Mas logo se verá que Samuel realmente é uma criança enviada por Deus. Isso porque o Senhor o escolherá e tornará o menino um grande profeta. Samuel assim será surpreendido. De acordo com as escrituras, o garoto era ainda muito pequeno quando ouvirá pela primeira vez o Senhor lhe chamar, em um tempo em que a palavra de Deus era muito rara e as visões não eram mais frequentes. Tudo ocorrerá em certa noite, quando Samuel estiver dormindo no templo. A criança estará em sono profundo quando ouvirá uma voz o chamar, o chamando também pelo seu nome e pedindo para que ele acorde. Em um ímpeto, a criança se levantará, mas não verá ninguém. Com isso, ela irá até Eli. O juiz de toda Israel, por sua vez, também estará dormindo, e assim Samuel será obrigado a acordá-lo. A criança perguntará então para o sacerdote se ele o chamou. Ele então dirá que não, e então Samuel dirá que ele está ali, pois ele o chamou sim, pois ouviu alguém chamar por seu nome. Ele, por sua vez, esclarecerá definitivamente que não o chamou. E assim Samuel ficará muito confuso. A criança, porém, voltará a se deitar como se nada tivesse acontecido. Após isso, ocorrerá ainda mais 2 vezes, e a criança, como na vez anterior, se levantará, não verá ninguém em seu quarto e assim irá até ali para perguntar se o homem está o chamando.
Ele, então, apenas após estas 2 vezes, perceberá que é o próprio Deus que estava chamando o menino, e assim contará isto para ele. Samuel ficará surpreso, mas Eli pedirá para que a criança não tema, mas sim irá instruí-lo a se prontificar quando o Senhor o chamar novamente. E assim mais uma vez ocorrerá. Samuel voltará para o templo de Deus, o lugar onde ele também dormia naquela noite. E assim ele ouvirá a voz do Senhor o chamando mais uma vez. Assim como ele disse, a criança fará. Samuel então dirá para Deus que ele está ali e que ele ouve o que ele tem a dizer. Foi desta forma então que o Senhor começou a falar com Samuel. A criança sim ouvirá a Deus quase que todas as noites. Ele crescerá na presença do Senhor e toda Israel, desde Dan até Berzeba, conhecerá que era um escolhido de Deus. Samuel foi um profeta conhecido como correto, justo, com grande discernimento, diferente até mesmo dos filhos de Eli, que serão excluídos do sacerdócio mais para frente. Mas enquanto isso não ocorre, Samuel ouvirá as palavras de Deus e ficará impactado com o que ouviu do Senhor. Com isso, o tempo se passará e haverá uma grande passagem na novela. 8 anos depois, Samuel permanecerá no tabernáculo e ganhará mais prestígio entre as pessoas, com todos o enxergando com muita admiração pela sua fé e também pelo serviço que ele faz ao templo de Deus. Ele, por sua vez, pedirá para que Samuel deixe o tabernáculo por um tempo para que possa visitar os seus pais e ver como eles estão, dizendo que faz muito tempo que o rapaz não vê sua família e que eles devem vê-lo mais uma vez e conversar entre eles, afinal devem estar com muita saudade. Samuel então aceitará prontamente e assim irá ver a sua família. É válido lembrar que Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história dele revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés dos tempos antigos do Antigo Testamento. O significado exato de seu nome, Samuel, é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. A principal é que significa ouvido por Deus. A Bíblia diz ainda que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Neste meio tempo, ao contrário de Samuel, que se alegrará por viver nas Escrituras Sagradas e andar de acordo com os mandamentos, Hofni e seu irmão continuarão a fazer coisas muito pecaminosas por toda a cidade. Mesmo sendo filhos do juiz Eli, eles não ligarão e muito menos se importarão com isso, e assim continuarão a praticar as suas maldades. Mas acontece que Querem passará a desconfiar dos rapazes, que o comportamento dos filhos de Eli é extremamente diferente do que se esperaria de homens que trabalham no tabernáculo e que deveriam ser pessoas de fé, que honram a palavra de Deus e os 10 mandamentos. Isso ocorrerá, pois o pecado dos filhos de Eli será muito desrespeitoso à lei dos sacrifícios. Isso porque eles tomarão para si as melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. Além disso, eles se deitarão com mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação, fazendo assim com que eles se tornem grandes pecadores. Apesar disso, Eli não os punirá. Pelo contrário, em vez de destituí-los do ministério, ele apenas o advertirá brandamente.
Por isso, Deus enviará primeiramente um profeta, por meio no qual perguntará a Eli por que ele honra os filhos dele mais do que o próprio Deus, que os engorda com o melhor de todas as ofertas do povo de Israel, enquanto deixa Deus à míngua. Ele, por sua vez, se surpreenderá com a revelação, mas nada fará e continuará seguindo o seu caminho. Quem, no entanto, terá uma outra grande revelação e Deus falará por meio será Samuel, a quem disse o Senhor que irá punir Eli e toda a sua família, pois ele sabe dos pecados de seus filhos, que eles blasfemam contra Deus, mas de nada faz. Eli, por sua vez, receberá também o recado de Samuel, e não gostará nem um pouquinho, principalmente por ser tão próximo ao rapaz. No entanto, ele continuará fazendo nada em relação aos seus herdeiros. Com isso, por conta das más ações de seus herdeiros, Eli acabará tendo de lidar com problemas conturbados e viverá instabilidade no poder, com as tribos se rebelando. Será em meio a este caos na vida pessoal do juiz que as tribulações começarão a acontecer, e ele terá de se esforçar para manter a ordem e a disciplina, para que assim tudo funcione de forma correta. Mas neste meio tempo, ele acabará, sem ao menos notar, perdendo a sua fé em Deus e deixando de se importar com o que realmente é importante, apenas para seguir o que ele considerava correto. Mas neste meio tempo, o Senhor voltará a falar com Samuel, que receberá uma visão de Deus sobre o que acontecerá com Eli e seus herdeiros por causa de seus pecados. A Bíblia diz que o Senhor se manifestou em Samuel desde quando ele era criança, e em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina sobre a destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Isso porque Eli não aceitava que isto ocorreria com ele. Mas Eli perceberá que enquanto Samuel crescia e tornava-se evidente que o Senhor estava com ele, assim todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissado como profeta do Senhor. A partir disso, o juiz começará a entender que pode realmente acontecer com ele o que Samuel está dizendo. Neste meio tempo, em cenas que estão por vir, os israelitas serão surpreendidos com o ecoar do chofar, anunciando a temida chegada de uma guerra. Aliás, chofar é considerado um dos instrumentos de sopro mais antigos do mundo. É um instrumento tradicionalmente sagrado, e assim acabará sendo tocado neste momento de grande preocupação. O exército israelita será surpreendido pela chegada dos inimigos filisteus, que tentarão invadir a cidade mais uma vez. Quedes se mostrará também um verdadeiro maldoso, tornando-se o vilão principal da trama promovida. Primogênito dos monarcas filisteus, o guerreiro enfrentará os israelitas em uma guerra sangrenta que será travada pelos dois povos inimigos. Com sua espada, ele enfrentará os israelitas para conseguir conquistar ainda mais território para o seu povo. Os telespectadores da novela poderão ver as movimentações dos filisteus para começar a invadir a região de Siló. A trama ainda trará à tona um antigo conflito entre os hebreus e outros povos da região. Os hebreus lutam por aquelas terras por acreditarem que aquele espaço foi prometido a eles por Deus. No entanto, outros povos acreditam que a terra é deles por direito, por terem conquistado este espaço anteriormente. É importante ressaltar que recebe o nome de Filisteu, um povo da antiguidade que habitava a região da Palestina.
O termo filisteu tem origem no vocábulo hebraico, e tal comunidade é largamente citada no Antigo Testamento, onde aparecem passagens importantes da Bíblia em meio a histórias de personagens como Abraão, Sansão e Davi. De Josué a Jeremias, o Antigo Testamento sistematicamente descreve os filisteus como inimigos mortais dos hebreus, sendo apresentado como os guerreiros incansáveis que combatem e humilham cruelmente os israelitas, oferecendo ao deus Dagã todos os bens alheios saqueados. Influenciado a cultura de Israel, mas não desaparecendo com o tempo, por volta apenas do século VIII, que os filisteus passaram a desistir. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessa cena da novela Reis? Gostariam de ver logo os acontecimentos relacionados ao fim dos filhos de Eli? O que acharam também sobre o profeta Samuel? Gostariam de ver mais sobre a história dele? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que eu estarei esperando por todos vocês.